Você já se sentiu totalmente abalado por algo que disseram sobre você? Já perdeu a paz por algo que não podia controlar? Uma palavra, um olhar, um acontecimento inesperado? E se eu te dissesse que existe uma forma de viver em paz, mesmo quando o mundo ao seu redor está em caos? Essa forma existe e tem um nome: estoicismo. Uma filosofia criada há mais de 2000 anos, mas que parece ter sido feita sob medida para os dias de hoje. Um tempo em que todos opinam, julgam e reagem sem pensar. Hoje você vai aprender a arte de não se abalar, uma das maiores lições dos antigos filósofos estoicos, e talvez o segredo mais poderoso para viver com serenidade e equilíbrio. 1. O mundo não é o problema. O problema é como você reage. Epicteto, um dos maiores mestres estoicos, dizia: não é o que acontece com você que o perturba, mas a maneira como você interpreta o que acontece. Pense nisso. O mesmo acontecimento pode destruir uma pessoa e fortalecer outra. Dois indivíduos enfrentam o mesmo problema. Um entra em desespero, o outro cresce com a experiência. A diferença está na reação. Não é o mundo que tira sua paz, é o seu julgamento sobre o mundo. Pergunte-se: quantas vezes você reagiu com raiva ou tristeza e depois percebeu que não valia a pena? Quantas vezes você perdeu noites de sono por algo que hoje nem lembra mais? O primeiro passo da arte de não se abalar é assumir o controle sobre o que depende de você e soltar o que não depende. 2. A dicotomia do controle, o coração do estoicismo. Para os estoicos, tudo na vida se divide em duas categorias: o que depende de mim, o que não depende de mim. Epicteto ensinava que a sabedoria começa quando aprendemos a distinguir uma da outra. Você não controla o clima, as opiniões alheias, o passado ou o futuro, mas controla suas ações, seus pensamentos e sua atitude. Se você reage mal a algo que não pode controlar, você se torna escravo das circunstâncias. Mas se foca no que depende de você, ganha poder, clareza e liberdade. Quer viver em paz? Então aprenda a dizer: isso não está sob meu controle e por isso não vai roubar minha paz. 3. O silêncio como escudo da alma. Sêneca dizia que a sabedoria começa com o silêncio. Em um mundo barulhento onde todos querem ter razão, o verdadeiro sábio é aquele que ouve mais do que fala. Muitas vezes não é a situação que nos abala, são as palavras que adicionamos a ela. Quando você aprende a responder com calma, quando domina o silêncio, nada nem ninguém tem o poder de te desestabilizar. O silêncio é o escudo do homem sábio. Ele não é covardia, é domínio próprio. Pergunta para você: você precisa realmente reagir a tudo o que ouve? Ou pode escolher a paz e o silêncio como resposta? 4. A impermanência das coisas. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, lembrava todos os dias de uma verdade poderosa. Tudo o que vemos está mudando. A vida é fluxo, transformação. A dor passa, a alegria passa, os elogios e as críticas também passam. O que te abala hoje, amanhã não terá o mesmo peso. Mas se você entende a natureza temporária das coisas, você deixa de lutar contra a vida e começa a fluir com ela. Nada é permanente, nem o sofrimento, nem o sucesso, nem as opiniões alheias. E é nessa consciência que nasce a verdadeira paz. 5. A mente como fortaleza. Os estoicos comparavam a mente a uma fortaleza interior. Você não pode impedir que o vento sopre, mas pode construir muros internos fortes o suficiente para não ser derrubado. Essa fortaleza é construída com disciplina mental. Escrever todos os dias sobre o que sente. Refletir antes de reagir. Treinar a mente para focar no presente. Sêneca dizia: o homem que sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário. Quantas vezes você já sofreu antecipadamente? A arte de não se abalar é também a arte de viver o agora, sem carregar o peso de um amanhã que ainda nem chegou. 6. A aceitação ativa. Muitos confundem estoicismo com frieza ou indiferença, mas a verdade
é que os estoicos não fugiam das emoções. Eles as entendiam. A aceitação estoica não é desistência. É reconhecer a realidade sem resistência. É dizer, as coisas são como são, e eu vou agir da melhor forma possível dentro delas. Essa é a aceitação ativa. Uma postura de maturidade emocional. Você não escolhe o que acontece, mas escolhe como agir diante do que acontece. Isso é poder. E é assim que se vence o caos sem ser destruído por ele. 7. O poder da perspectiva. Marco Aurélio enfrentou guerras, traições e epidemias. Mesmo assim, em seu diário, conhecido como Meditações, ele escreveu: a mente se torna invencível quando não se permite ser abalada por circunstâncias externas. Ele entendia que o que importa não é o que acontece, mas o significado que damos ao que acontece. Você pode olhar para um obstáculo e ver um problema. Ou pode enxergar uma oportunidade de crescimento. O estoicismo te ensina a mudar o ângulo. E ao mudar o ângulo, muda tudo. Pergunta para você: o que hoje parece um fardo, mas pode ser na verdade uma lição disfarçada? 8. A prática da visualização negativa. Uma das práticas mais poderosas do estoicismo é a premeditatio malorum, a premeditação dos males. Os filósofos imaginavam o pior cenário possível, não por pessimismo, mas por preparo. Eles pensavam: e se eu perder tudo? E se amanhã eu não acordar? E se a pessoa que amo se for? Isso os fazia valorizar ainda mais o que tinham e se libertar do medo da perda. Porque quem já aceitou a possibilidade do pior, vive o presente com mais gratidão e menos medo. 9. O valor da virtude. Para os estoicos, a verdadeira felicidade não vem de bens, status ou poder, mas da virtude, ou seja, da excelência do caráter. Eles acreditavam que ninguém pode te tirar a paz se você age com integridade. Mesmo que te caluniem, te julguem ou te traiam, a virtude é o que te mantém firme. Sêneca dizia: um homem de caráter nobre é imune à desgraça. Essa é a essência da arte de não se abalar. Viver com princípios tão firmes que nada externo consiga te quebrar. 10. A serenidade como prática diária. A paz interior não é um destino, é um treino. É uma escolha que se renova todos os dias, em cada conversa, em cada reação, em cada pensamento. Você não acorda iluminado. Você se treina para permanecer sereno mesmo quando tudo ao redor tenta te tirar do eixo. Respire. Observe. Haja com calma. Repita. Esse é o caminho dos sábios. 11. O que os estoicos fariam no seu lugar? Quando o medo vier, quando a raiva quiser dominar, quando a ansiedade apertar, pergunte-se: o que Marco Aurélio faria no meu lugar? Como Epicteto reagiria a isso? Essas perguntas mudam sua perspectiva. Você deixa de reagir como vítima e começa a agir como filósofo. Essa simples mudança de mentalidade te devolve o poder sobre si mesmo e te aproxima da verdadeira paz. Conclusão. A arte de não se abalar. A arte de não se abalar não é sobre ser frio ou insensível. É sobre ser livre. Livre das opiniões, do medo, da ansiedade, das reações automáticas. É sobre escolher a calma quando todos escolhem o caos. É sobre compreender que a paz não depende das circunstâncias, mas da força do seu interior. Os estoicos nos ensinaram que não precisamos de um mundo perfeito para viver em paz, apenas de uma mente treinada. Se essa mensagem falou com você, não deixe o vídeo terminar em silêncio. Deixe aqui nos comentários: eu escolho viver em paz. Compartilhe este vídeo com alguém que anda se sentindo abalado, cansado ou sem direção. E se inscreva no canal para continuar aprendendo como aplicar a sabedoria estoica na vida real. Porque no fim, a verdadeira força não está em vencer o mundo, mas em não se deixar abalar por ele.